Olá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao site Lapada Lapada, com transmissão ao vivo pelo Facebook, hoje dia 13 de agosto de 2020. A gente está com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande. Mas antes de começar essa entrevista, eu gostaria de falar sobre uma situação que está acontecendo aqui em Cuiabá e também aqui em Várzea Grande, né? Muita gente já deve ter percebido. Ontem em Cuiabá, ali na MT-010, no distrito da Guia, uma queimada muito forte. Hoje de manhã, nesse momento aqui, toda a capital está encoberta de fumaça, né? Uma situação realmente desagradável. E a gente está vivendo aí também com uma situação muito delicada de saúde, que é a pandemia da Covid-19. Então a gente vê a seguinte situação. A queimada traz problemas respiratórios que acabam atingindo aí os idosos e as crianças. Agora você vê essa situação com o problema da pandemia, como que essas pessoas vão buscar atendimento de saúde nas unidades de saúde. Realmente uma situação muito complicada. Eu quis falar sobre esse assunto porque realmente a situação está complicada aqui em Cuiabá e também aqui em Várzea Grande. E hoje quem eu recebo aqui no estúdio do site Lapada Lapada é o presidente do PDT de Cuiabá, o maestro Fabrício Carvalho, que também é pré-candidato à prefeitura da capital. E eu desejo aqui boas-vindas ao presidente. E o senhor é a primeira vez que o senhor vai participar de uma eleição, né? Um fato novo. Mas e aí? Essa situação para a sua candidatura ajuda ou atrapalha? Bom dia, Abdala, prazer, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no site Lapada Lapada, é a chance da gente conversar com as pessoas de maneira direta, de maneira franca, com muita verdade e com muita honestidade. Eu acho que é uma vantagem, né? Porque o fato de eu estar pela primeira vez me colocando à disposição não significa que eu não tenha feito política antes, né? Então fiz bastante exercícios políticos, conduzindo ao FMT, por exemplo, onde eu fui pró-reitor de Extensão e Cultura durante 8 anos, levando conhecimento a jovens cidadãos, né, brasileiros que vieram estudar na UFMT de 2008 a 2016, incentivando a prática da cultura, a prática do esporte, a prática da extensão universitária, levando o melhor da universidade para fora da sociedade. Então, isso são práticas públicas, né, políticas públicas, executei, né, diversas. Sou funcionário público, né, com muito orgulho. E então tenho uma experiência importante nesse sentido. Sou empresário também, tenho uma empresa de produção musical que gera emprego, gera renda, leva o nome de Mato Grosso não só no Brasil, mas para fora do Brasil também. Então a experiência política partidária, ela é nova, ela é recente, mas a carga de trabalho que eu trago para somar ao caminho para chegar a uma eleição, ela é bastante consistente, eu me orgulho muito dela. Você está falando assim que a questão do fato novo, que isso ajuda, mas assim, o que de fato que traz para pensar em ser candidato a prefeito de Cuiabá? O que motivou? Isso aí foi conversa com amigos, olha, você poderia ser candidato a prefeito, você tem perfil para isso, o que de fato fez você pensar nisso? Antes de tudo, é uma decisão bastante pessoal, sabe? Para você entrar numa seara como essa, você tem que estar muito convicto do que você quer. E eu estou bastante convicto disso, com bastante certeza, e quero devolver o que a cidade me deu, né? Eu tenho uma família linda, tenho amigos importantes, tenho um sistema social que tem muito orgulho. Acho que Cuiabá é uma cidade fantástica em termos nacionais, em termos de projeção estratégica, por estar no centro da América do Sul, né, por estarmos aqui ao lado da América Latina. Acho que é uma cidade que tem muita coisa para a gente fazer. E é nesse sentido que eu me coloco à disposição. Não é por vaidade pessoal, até porque isso para mim está um pouco resolvido em relação à minha carreira artística, minha carreira de maestro, de músico, né? Então, aos 45 anos, eu acho que eu tenho a condição de emprestar parte da energia que tenho
né, para desenvolver a cidade, para melhorar os sistemas públicos, para construir políticas adequadas para a sociedade, e ao mesmo tempo fazer crescer junto com a cidade, né? Crescer junto com a cidade, entender que a gente pode ter uma nova forma de olhar o serviço público, né? Porque para ser candidato é necessário ter vocação, né? E eu tenho essa vocação de servir as pessoas, eu gosto de servir, eu sou um servidor, né? Tenho prazer em servir e acho que faço isso com competência. E por isso também, para realizar mais, você precisa ter a chance de exercer o poder, né? Não basta simplesmente fazer política, você precisa chegar lá e executar, e se testar, né? E se associar com pessoas que têm essa ideia. Então é nesse sentido, colocar à prova várias teses, vários sentimentos sociais e públicos que trago, que construí, que tem no meu grupo, inclusive, né? E é nesse sentido que a gente se coloca à disposição com muita alegria, com muita leveza, querendo muito mais construir do que destruir. Aliás, é uma característica que eu quero implementar já tenho implementado nesta pré-campanha e quero, validando meu nome na convenção, chegar até a campanha em si, com base na construção da proposta, planejamento e ideias. A gente já começou perguntando aí a questão do fato novo, que o senhor é a primeira vez que vai disputar uma eleição, e a gente vê aí que essa questão da pandemia, a gente não sabe até quando ela vai durar, mas provavelmente nós teremos uma eleição muito voltada para o rádio, para a TV e para as mídias sociais. Aquela situação talvez de comício, de reuniões, arrastões em feiras, a gente não sabe se isso vai ocorrer justamente por causa dessa incerteza da pandemia. Como que o senhor vê essa situação? Eu confesso para você que sinto muita falta do contato com as pessoas, né? É uma característica que eu tenho e trago também do contato físico, de conversar, de olhar olho no olho, de entender, de sentir as pessoas, principalmente aquelas que falam com o coração, né? Então eu tenho sentido muita falta desse contato físico, né? Desse contato humano com as pessoas. Então, em função disso, a gente montou uma estratégia de comunicação bastante profissional. Todos os dias eu estou na rede, todos os dias eu faço reuniões online com mais diversos segmentos, né? Criei uma estratégia de comunicação chamada Ideias por Cuiabá, onde a gente fala toda semana sobre temas estratégicos e importantes para o desenvolvimento da cidade. Falamos sobre mobilidade urbana com o Rafael Detoni, um super arquiteto, especialista em mobilidade. Falamos sobre emprego e industrialização com o Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias, que foi absolutamente generoso, né? Colocando uma postura proativa para a sociedade, abordando um problema grave que a gente vai enfrentar, que é a questão do emprego, né? Cuiabá, antes da pandemia, tinha na casa de 50 mil desempregados. Se você imagina isso, como é que vai ser depois da pandemia? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e ter programas que possam dar respostas a essas perguntas, né? Conversamos sobre saúde pública com a doutora Denise Gonçalves, professora da Faculdade de Ciências Médicas, da UFMT, integra dos conselhos tanto da Prefeitura quanto do Estado, craque em políticas públicas, né? Conversamos sobre o terceiro setor, né? Como que as organizações sociais podem contribuir com o Estado, com o poder público, na resolução de problemas sociais, porque o poder público não dá conta de fazer sozinho. A iniciativa privada, que é o segundo setor, tampouco tem essa prerrogativa. Então a gente precisa do terceiro setor e empoderar as associações, as ONGs, as OCIPs. Conversamos, abordamos diversos problemas. Falamos sobre o enfrentamento à criminalidade com a promotora de justiça, a doutora Marcele Faria, que deu uma aula sobre sensibilidade, geralmente um tema duro, né? Enfrentar a criminalidade. Deu uma aula que a gente precisa cuidar das pessoas. A família é do município. Então o município tem que cuidar das famílias, né? Então nesse sentido que a gente conversou também. Enfim, conversas muito bacanas, muito importantes, que me deixam, onde eu aprendo muito, onde a gente tem a chance de despertar a sensibilidade das pessoas que têm nos assistido. E aí você pode perguntar, mas a internet ela é restrita, mas o compartilhamento das informações, né? Esse cruzar, esse construir da rede solidária das boas ideias, isso não é novidade, isso elegeu o presidente Bolsonaro, né? Na tese dele, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente pode construir sim a informação qualificada, distribuir essa informação pela internet de maneira muito tranquila, e enquanto a gente não tem a chance de conversar. Eu reitero, sinto muita falta
gosto de conversar, gosto de ouvir as pessoas, olho no olho, e talvez mais para o final a gente consiga fazer isso, mas por enquanto a gente tem atendido as orientações, né, de aqueles que podem ficar de maneira isolada e respeitando as orientações de saúde e da ciência. O senhor falou na sua resposta agora, de uma situação que me chamou a atenção, que é a mobilidade urbana. E o senhor falou, aí nós temos o VLT, que até hoje está interminável. Qual que é a sua opinião sobre o VLT? Aproveitando, falando aí da mobilidade urbana, até porque o VLT é o trem que sairia aqui de Várzea Grande, iria com 2 destinos ali para Cuiabá, e até hoje ele não foi concluído. Qual que é a sua opinião sobre o VLT? Eu sou completamente a favor, acho que é uma mácula que sangra Várzea Grande, que sangra Cuiabá, que passou da hora da gente resolver. Precisamos discutir isso com toda a sinceridade com as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, já que é uma obra estadual. Tem muito dinheiro para investir ainda, tem muito dinheiro ainda guardado na Caixa Econômica para pelo menos retomar a obra, né? Que precisa resolver os embrólios jurídicos entre a empreiteira e o governo do estado, parece que isso já se encaminha, e ficar muito claro em relação a como vai ser feito, por exemplo, para o cidadão, que é o que importa, né? Não é para o empresário, não é para o governo, é para o cidadão. Como vai ficar a tarifa do VLT? Ela vai ser subsidiada? Quanto vai custar? É o preço do ônibus? Outra coisa importante que a gente precisa retomar das obras, trabalhar o fluxo de alimentação das linhas vicinais dos bairros para o VLT. Como é que você vai alimentar isso? Bilhete único? Passagem única? Então são coisas, Abdala, que a gente precisa se debruçar depois de retomar das obras, e aí a Prefeitura de Cuiabá... Mas é uma obra do governo do Estado. Do Estado, né? Muito claramente, é o governo do Estado que precisa retomar. Mas nada impede que as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande se unifiquem, coisa que eu não vejo acontecer, por uma desinteligência absurda, né? Essa desinteligência do governo do Estado e Prefeitura de Cuiabá, no meu caso, por exemplo, acho que isso só perde o cidadão. De novo, só perde o cidadão. E eu acho isso muito ruim. Né? Então, a partir do momento em que houver esse entendimento do que é preciso ser feito em prol da cidadania, da sociedade, a conclusão imediata das obras do VLT. Trazer de Várzea Grande, da nossa Várzea Grande, até o porto em Cuiabá é uma questão de retomar a obra. Né? As estações estão pré-determinadas, os trilhos estão colocados, a energização dos trilhos. Então é uma questão, e tem recurso para isso, tem 193 bilhões de reais na Caixa Econômica. O senhor acha que está faltando aí pressão das prefeituras em relação ao governo para essa conclusão? Ou o senhor acha que o governo não tem interesse e está deixando... Eu vejo assim, não é um problema simples. Né? O governo passado do Estado gastou 4 anos e não fez absolutamente nada em relação ao VLT. Então aí sobra para o atual governo estadual. É preciso sim pressão das prefeituras, porque o rasgo na alma da cidade está feito, aqui em Várzea Grande e lá em Cuiabá. Isso precisa ser considerado. O prejuízo mensal que a gente tem só em tomar conta daqueles vagões ali aqui no próximo do aeroporto, né? Os custos de manutenção, os custos dos comerciantes, que até hoje têm impacto enorme por conta das obras, né? E o custo da população que não tem o transporte tão prometido. Né? Ainda tem custos, por exemplo, de desapropriação em Cuiabá e Várzea Grande, coisas assim, Abdala, que parece uma coisa que começou-se a fazer um projeto do VLT sem projeto, sem entender o tamanho que era essa obra. Então eu sou a favor da conclusão, sou a favor de um transporte que modernize e dignifique Cuiabá e Várzea Grande, desde que seja pensado para as pessoas e não para o consórcio de público-privado que deve operar, para o próprio governo, seja pensado para as pessoas e resolva parte dos problemas de mobilidade urbana, porque o VLT sozinho não vai resolver. Bom, a gente está falando aqui com o presidente municipal do PDT de Cuiabá, Maestro Fabrício Carvalho, que também é pré-candidato à prefeitura da capital. O PDT já tem aí definido a chapa completa, a majoritária. O senhor, como candidato a prefeito, o vice já está definido? Não. Nós temos conversas com diversos partidos das frentes progressistas, dos quais eu me orgulho muito, a Rede Sustentabilidade, o PCdoB, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, né?
e outros partidos, Cidadania e vários outros, o próximo, gente que também tem pré-candidato, mas que não nos impede de conversar. Eu acho que isso que é importante, sabe? No momento em que a gente precisa trabalhar com cuidado, propostas exequíveis, sem vender terreno na lua, porque nós viveremos períodos de profundo impacto econômico e social que vai reverter na sociedade pós-pandemia, né? O nível de desemprego vai ser enorme, o nível de repasse por parte dos fundos estatais vai ser menor, o nível de arrecadação vai ser menor, então nós teremos dias complexos. Então é importante, Abdala, conversar com sinceridade com a população, com pautas plausíveis. E aí a gente tem conversado sim com diversos partidos. Nós não temos definição de vice-candidato, de vice-prefeitura ainda, até porque nós ainda somos pré-candidatos, né? Precisamos seguir para a convenção e trabalhar todos os prazos da Justiça Eleitoral com todo o critério. Mas, por exemplo, a gente tem uma chapa de vereadores muito bacana. Isso que eu queria saber, como que está essa composição de chapas? Já existe assim uma quantidade de pré-candidatos? Nós entendemos que o trabalho do vereador ele é fundamental. Quando eu assumi a direção do partido do PDT em Cuiabá, foi mais com essa premissa, muito mais até do que propriamente ser pré-candidato. A pré-candidatura a prefeito ela foi acontecendo das nossas conversas com a sociedade, com as pessoas, né, nessa intenção de trazer um nome leve, diferente, proativo, moderno, que dialogasse com todas as camadas sociais, desde o empresário até a sociedade, até a periferia, onde eu consigo me relacionar muito bem, né? Então, a proposta foi de organizar o PDT. O PDT em Cuiabá estava desorganizado, estava sem olhar. Então, desde então, a gente começou a trazer homens e mulheres das mais variadas vertentes do cenário social e montamos sim uma chapa de 30 nomes importantes entre homens e mulheres, né? Que me orgulha muito, sabe, Abdala? Me permita falar isso, porque são pessoas que têm compromisso com a sociedade, são pessoas que estão se preparando para isso, né? Alguma expectativa aí da quantidade de cadeiras? 2, 3? Olha, eu quero eleger o máximo possível, né? É a nossa intenção, é o nosso trabalho que tem sido feito nesse sentido. Nós estamos preparando a chapa, conversando com todos eles, instruindo no seguinte sentido: pegue a sua experiência que você está trazendo, né, a sua vontade, e pegue aqui informações importantes sobre o cargo de vereador, o que faz um vereador, onde milita, o que pode fazer, o que deve fazer, o que não faz. Então não minta para a sociedade na sua campanha, não fale aquilo que não é prerrogativa do seu cargo. É nesse sentido. E aí a gente tem médicos, empresários, servidor público, estudante, todo mundo na chapa. É uma chapa que me orgulha muito e que vai fazer a gente ter muito orgulho do trabalho do legislador, né, da função do legislador. Hoje nós temos o vereador Lilo Pinheiro, né, é um jovem vereador, atuante, progressista, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, fazendo um trabalho fundamental lá, advogado, né, e é o nosso líder na Câmara e é o espelho pelo qual a gente se molda para trabalhar todos os outros pré-candidatos. Eu tenho muito orgulho. O PDT vai fazer um belíssimo trabalho nas eleições de 2020 na Câmara e também na majoritária. O senhor acabou citando aí que ainda não tem o seu candidato a vice e acabou citando, tá tranquilo o microfone? Acabou citando vários partidos de esquerda para compor aí com o PDT. Uhum. O senhor acredita que hoje nós vivemos aí essa polarização de esquerda e de direita? Como que o senhor acha que isso pode se comportar aqui na eleição municipal de Cuiabá? Importante falar sobre isso. Veja, eu acho que a gente está no momento de essa polarização que você coloca, isso é muito ruim para a sociedade. Por quê? Porque em determinados momentos você tem que dizer para que lado você vai, né? Nós do PDT somos a favor da sociedade, nós somos a favor do trabalho. Nós entendemos que o trabalho dignifica a sociedade de maneira completa. Não somos contra programas de transferência de renda, muito pelo contrário, eles são importantes. Mas nós entendemos que quando você tem trabalho, você fica em pé, você dignifica a sua família, você corre atrás, né? Você não precisa da doação do outro, pode até precisar em situações calamitosas como essa que a gente está vivendo.
E aí o que você precisa? De um governo firme, de um governo que tem posicionamento, inclusive para transferir renda. Então eu acho, Abdala, que o governo ele precisa ser para todos, fundamentalmente para aqueles que mais precisam de políticas públicas. O empresário, o comerciante, o governo tem que procurar não atrapalhar, dialogar o tempo todo, entender as necessidades, principalmente em relação à legislação fiscal, principalmente em relação à segurança jurídica. Um governo, principalmente de uma capital como Cuiabá, tem que passar segurança jurídica para o setor privado, não mudar a regra do jogo durante que o jogo começou, e tem que cuidar das pessoas que mais precisam, porque este impacto social reverbera na cidade. Né? Então, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando de geração de emprego e renda, segurança, claro, se associar ao Estado, que é o órgão gerador da sensação de segurança, com as polícias, com todo o seu aparato, mas a prefeitura ficar atenta a tudo aquilo que pudesse consociar ao Estado para combater a violência, o enfrentamento à criminalidade, e tentar evitar o enfrentamento à criminalidade, principalmente a gente está falando de uma zona mais periférica, entendendo a família cuiabana. Né? Que eu falei agora há pouco, a família é do município. É questão de cuidar dessa mãe, desses filhos, aumentando o número de creches, ofertando cultura, ofertando esporte, ofertando cuidados sociais para que a gente possa, inclusive, enfrentar a criminalidade. Então, vejo com muita tranquilidade todo esse caminho que a gente vai seguir. O senhor acabou falando aí da questão do trabalho, da dignidade, da importância da transferência de renda. Eu queria saber do senhor o seguinte, a gente está vivendo aí essa questão da pandemia, da Covid-19, uma situação realmente complicada, que está afetando a área da saúde, está afetando as empresas. Tem muitas empresas hoje fechando em Cuiabá, em Várzea Grande, em todo o país, né? Isso não é diferente, qualquer lugar hoje isso está acontecendo. E o próximo prefeito vai ter que encarar isso de frente. Como que o próximo prefeito de Cuiabá, que vai aí ocupar o Palácio Alencacho nos próximos 4 anos, que tipo de proposta que ele tem que ter aí para trazer essa massa que está fora do mercado de trabalho para a carteira assinada? Excelente o questionamento. Eu acho que esse é um dos principais projetos que a gente vai implantar e construir com a sociedade nesse momento de pré-campanha, de campanha, que é como sair desse drama do desemprego. Né? A função a gente precisa entender, primeiramente, qual a característica da nossa cidade. Nós somos uma cidade, Cuiabá, e também Várzea Grande. Você vê que Várzea Grande tem mais indústrias, a nossa cidade industrial, onde a gente está hoje dando essa entrevista, mas em Cuiabá especificamente, basicamente a gente é uma cidade de serviços. De serviços e muito calcado em cima do seu giro financeiro, em cima do funcionário público. Né? Que às vezes tem um ou outro trabalho, então além de ser servidor público, tem um outro trabalho, tem um outro serviço, presta um outro serviço, aproveita o seu conhecimento e faz o seu negócio girar. Como é que a prefeitura pode contribuir com isso? Se ela não cria serviços para as pessoas executarem, né? Se ela não se adequa ao agronegócio, a gente não planta em condições como, por exemplo, do eixo da 163 do agronegócio, né? Nessa quantidade. E Cuiabá não tem indústrias suficientes para essa demanda de emprego. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer um grande pacto social com a prefeitura à frente de facilitar com que as pessoas executem os seus serviços e sejam protegidas juridicamente, né? O comércio atue de maneira mais progressista possível, sem os impedimentos da prefeitura. Então, que a prefeitura seja um facilitador do encontro de todas essas intenções e, com esse amálgama da lei, faça com que essa roda gire. Eu falei agora há pouco da questão do terceiro setor. Várias organizações, várias entidades, OCIPs, têm intenção de desenvolver determinados projetos em nome do poder público. O que faz o poder público? Incentiva isso, organiza tudo, promove o encontro do terceiro com o segundo setor na mesa da prefeitura, garantindo legalmente todas essas ações e com isso o emprego é gerado. Então,
facilitar o serviço, facilitar o acesso das pessoas ao empreendedorismo. Nós estamos trabalhando, Abdala, é importante dizer isso e agradeço a chance, num escritório de empreendedorismo para Cuiabá. Você tem uma ideia, você tem um sonho antigo, a prefeitura vai capacitar isso e vai devolver isso para a sociedade por meio de projetos, inclusive com financiamento, né? Então, empreender em Cuiabá tem que ser uma coisa inovadora, aproveitando tudo que a gente tem de bom, turismo, a cultura, a gastronomia, a nossa história, o centro histórico de Cuiabá, e fazer com que as pessoas tenham o seu próprio negócio ou trabalhem no negócio de outras pessoas com segurança jurídica e tendo seu emprego. É uma das maneiras, e outras tantas que a gente vai elaborar daqui para frente, mas são respostas imediatas que a gente deve colocar para a sociedade, pensar junto com a gente a partir do próximo mês na campanha, e assim, enfrentar momentos muito complicados. Há que se ter muita coragem e muita força de vontade para enfrentar as dificuldades que a gente vai ter nos próximos anos em função desse processo da pandemia. Bom, estou entrevistando aqui o maestro Fabrício Carvalho, pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá e também presidente do PDT da capital. Maestro, o senhor é pré-candidato, vai passar por convenção, mas eu queria saber o seguinte: como que o senhor avalia aí a gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro? Eu acho, Abdala, que todos os homens e mulheres que passam por um cargo público deixam sim contribuições. A gente tem que parar, no meu entendimento, e conversar com sinceridade com as pessoas, de achar que está tudo ruim. Porque isso não soma. Toda vez que a gente tiver um processo eleitoral, a gente tiver que parar, zerar tudo, limpar tudo, esquecer tudo, inclusive as coisas boas, e começar de novo, eu acho isso pouco inteligente. Então, a minha vinda para a política, ela vem nesse sentido também. Eu não quero agir, porque na política tem que ser assim. Eu acho que é diferente. Eu acho que na sociedade a gente tem que procurar evoluir. O prefeito Emanuel Pinheiro tem boas realizações. O prefeito Emanuel Pinheiro não tem realizações boas em algumas áreas. Esse balanço da sociedade, e assim, se eu achasse que o prefeito Emanuel Pinheiro fosse o melhor dos prefeitos, eu não sairia, eu provavelmente o apoiaria, né? Então a minha vinda para o cenário, para disputar a cadeira, é porque, certamente, no nosso entendimento, o saldo não é positivo. Mas eu não quero personalizar a gestão. Eu acho que a gente tem muito que fazer. O nosso propósito é colocar ideias, colocar teses, colocar sugestões, para que as pessoas debatam, discutam, comprovem experiências qualificadas de outras cidades parecidas com Cuiabá. É um estudo que a gente tem feito, localizando cidades do tamanho de Cuiabá, do porte de Cuiabá, com a característica de serviços de Cuiabá, e o que tem dado certo nessas cidades em termos de segurança, mobilidade, saúde, e trazido para Cuiabá, né? Então, desejo que o prefeito Emanuel responda a tudo que precisa responder do ponto de vista da justiça. Acho que é importante isso, é uma preocupação que ele tem que ter. E vamos construir para Cuiabá propostas que são execuíveis, plausíveis, socialmente referenciadas e que possam melhorar a vida da cidade. Nessa eleição agora que nós teremos no dia 15 de novembro, é uma situação atípica aqui para Mato Grosso, né? Isso só vai acontecer aqui em Mato Grosso. No restante do país nós teremos as eleições municipais de forma igual, sem nenhum problema, mas aqui nós teremos a eleição para o Senado. E nessa eleição para o Senado, o PDT vai ter um candidato que hoje é o vice-governador Otaviano Pivetta. Como que vai ser trabalhar essa eleição municipal juntamente com a candidatura do Otaviano Pivetta ao Senado também? Eu acho que é uma excelente oportunidade de a gente dialogar, né, com essa eleição. Essa eleição seria em 26 de abril, né, por conta da pandemia ela foi postergada para junto com a eleição. Eu acho que não atrapalha em nada, muito pelo contrário, ela agrega, porque ela traz para o cenário as discussões de nível federal, né, coisas importantes que certamente serão debatidas.
que dizem respeito à legislação federal na eleição para o Senado, né? E no caso do nosso candidato, Otaviano Pivetta, é um candidato que nos orgulha muito, que nos faz entender que é possível sim um empresário com forte tendência a servir com qualidade, como fez, por exemplo, em Lucas do Rio Verde, né? Onde foi prefeito por 3 vezes, foi deputado estadual sem mácula, né? Sem mácula de corrupção. Muito pelo contrário, a administração de Lucas foi premiada várias vezes, principalmente numa coisa que para nós, Abdala, é muito importante, a questão da educação. Nós não vamos mudar esse país se a gente não investir fortemente em educação nas crianças. E assim, não é investir agora para daqui a 4 anos colher resultado para a próxima eleição. Nós estamos falando de 20 anos. Nós estamos falando de um ciclo de 20 anos, de uma geração que virá aí, que precisa ser plantada agora, né? Então essa eleição para o Senado vem também para trazer esse tipo de discussão muito importante. E para Cuiabá vai ser muito importante ter um candidato como Otaviano Pivetta, que tem sucesso, que é um excelente gestor público, trazendo ideias, trazendo apoio, trazendo incentivo para que a gente debata as questões de Cuiabá também sobre um cenário que, linkado com o cenário nacional, possa nos trazer soluções. Então eu vejo com muita sensibilidade, vejo com muita tranquilidade esse diálogo entre Senado e Prefeitura. Mas o Otaviano Pivetta não caiu nas graças ainda do governador Mauro Mendes, que parece que o governador vai apoiar o Carlos Fávaro, que hoje ocupa interinamente a cadeira de Senado em Brasília, né? Bem, todo o apoio, desde que você não abra mão das suas convicções, ele é importante, né? Eu confesso que eu não sei, não tenho essa informação, mas enfim, o Otaviano Pivetta tem apoios importantes das mais variadas áreas sociais, né? Aqui em Cuiabá nós vamos fazer um trabalho muito forte para caminharmos juntos, né, e construirmos juntos esse cenário. O governo Mauro Mendes tem coisas importantes, tem coisas que precisam ser melhoradas. Enfim, o vice-governador, o nosso candidato ao Senado é vice-governador. Então são coisas que a política nos coloca para a gente trabalhar, né? Enfim, eu acho que o apoio do governador ele deve ser importante, né, no momento certo. Ao mesmo tempo, em algumas outras leituras não é importante, né? Eu acredito muito na competência das pessoas, né? E na propagação das ideias. A ideia que for melhor colocada certamente vai ter o amparo social, que é o que definitivamente elege ou não uma pessoa. Mas vou colocar agora o senhor numa sinuca de bico, porque o vice-governador ainda está no mandato de vice-governador, está deixando aí numa situação de que vai ser candidato ao Senado, e se ganhar vai para Brasília. Mauro Mendes deixa de ter aí um vice-governador, né? Quem assumiria numa eventual saída dele, numa viagem ou alguma coisa assim, seria o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Então a pergunta que eu faço ao senhor, o senhor, se for prefeito de Cuiabá, vai ter essa mesma dinâmica ou vai até o fim com o mandato? Uma possibilidade de sair para candidatar numa outra eleição, ou vai até o final do mandato? Dala, você me faz uma pergunta que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado sobre isso, de tão natural que é para mim terminar um compromisso, sabe? Então não tinha passado pela minha cabeça, confesso aos amigos do Lapada, essa possibilidade. Eu quando entro para fazer um trabalho, isso é na minha vida, isso é na minha família, isso são com os meus amigos, eu vou até o final. Então, se a gente efetivar a candidatura e a sociedade entender que as nossas propostas são propostas modernas, são propostas socialmente referenciadas, eu vou ter muito orgulho de trabalhar na minha cidade. Bom, a gente está falando aqui, puxei o assunto do vice-governador Otaviano Pivetta, que é do PDT também, partido do maestro Fabrício Carvalho, porque ontem na Assembleia Legislativa nós tivemos a votação da PEC da Previdência e o PDT votou contra o governo. Essa situação aí não deixa um mal-estar entre a candidatura do Otaviano Pivetta com o governador? Não deixa, sabe por quê? Porque o PDT tem lado muito claro em relação a isso, Abdala. Nós somos a favor do servidor público, nós entendemos que o servidor público é fundamental
para a equalização social. Sabe por quê? Porque eu também sou servidor público e eu entendo que precisa ter vocação para servir. E a grande maioria dos servidores públicos do estado de Mato Grosso, do município de Cuiabá, aqui de Várzea Grande, são gente muito trabalhadora e muito decente, que não podem sozinhos pagar esse preço de uma reforma da Previdência que, ao meu entendimento, foi assodada, foi de maneira que não trabalhou com a sensibilidade dos assuntos, né? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade. O PDT está na base do governador, tem o vice-governador, até pouco tempo atrás o deputado Allan Kardec era secretário de Cultura, Esporte e Lazer. O próprio Allan Kardec votou contra. Votamos contra. Inclusive saímos da secretaria para deixar bem claro o nosso posicionamento em relação a favor do bom servidor do estado de Mato Grosso. A gente entende que algumas coisas poderiam ser feitas de maneira mais sensível, né? Como, por exemplo, a questão dos aposentados. Taxar todos os aposentados depois que o jogo já está terminado para eles, já estão aposentados. Essa taxação, né? essa formação do salário final... Poderia ser, de repente, gradativa? No caso dos aposentados, não. No caso dos aposentados, não. Taxar aposentado é uma coisa absurda, porque você jogou o jogo até o final e, de repente, você muda a regra do jogo com um cidadão já aposentado, com toda a sua renda comprometida com alimentação e saúde, basicamente isso. E grande parte dos aposentados ainda ajuda o restante da família, né? A composição do salário final na aposentadoria, baseado na média dos últimos anos, quer dizer, isso vai baixar a composição salarial final. Então, nos pareceu, por isso que nós tomamos essa decisão, o deputado Allan Kardec, com muita firmeza, né? Saindo do governo, da secretaria, indo votar a favor do servidor, porque se o servidor às vezes é desestimulado, é por falta exatamente desse entendimento que ele vai pagar essa conta. Cadê a taxação das grandes fortunas no Brasil? Né? Cadê a requalificação da Lei Candir, que faz Mato Grosso perder bilhões de reais exportando commodities? E ninguém vai atrás disso, ninguém briga, a gente não vê a bancada brigando a favor disso. Nós temos 800 milhões, quase 1 bilhão de reais entre recursos do FEX do ano passado e deste ano que não pagam, e a gente não grita, a gente vai colocar em cima do trabalhador e não vai resolver o problema do déficit fiscal do Estado. Então, essa falta de sensibilidade para nós, Abdala, é muito cara. Por isso que a gente vai defender sempre o servidor público e, assim, ao mesmo tempo que a gente defende, quer qualificar o serviço público. Né? Em alguns momentos, o servidor público, e eu estou falando como servidor público, precisa de qualificação, precisa de estímulo e precisa de exemplo. Aqueles que estão na frente do serviço público precisam dar exemplo aos nossos servidores. Então, todo o apoio aos nossos servidores públicos para que a gente possa enfrentar cada vez mais esse tipo de ataque, né? E possa, juntos, como categoria, sair em luta da equalização social. Ninguém quer benfeitorias, não. Mas a gente quer, como categoria, ser tratado com decência para que a gente possa cada vez mais exercer o nosso cargo com toda a qualidade possível. Bom, quero agradecer aqui a presença do maestro Fabrício Carvalho, pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá e também presidente do PDT da capital. Maestro, suas considerações. Obrigado, Abdala. Prazer sempre conversar com você. Os amigos do Lapada Lapada, foi uma honra, uma alegria, um exercício. Alguns amigos podem até achar, mas ele fala diferente, ele não fala como político. Aí eu acho que a ideia é exatamente a gente tentar promover uma nova forma de interagir com a sociedade, com muito respeito, com muita sensibilidade, com muita honestidade, sem vender terreno na lua. Então, agradeço demais a atenção de vocês, peço que compartilhem as ideias, convidar todos a acessar as minhas redes sociais no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Hoje à noite, fazer um convite, posso aproveitar? À vontade. Hoje, toda quinta-feira, a gente tem o Ideias por Cuiabá, e hoje a gente vai falar com o reitor do Instituto Federal, professor William de Paula, sobre ensino profissionalizante e emprego. Como é que a gente pode olhar para o jovem cuiabano, o jovem de Várzea Grande, o jovem do Vale do Rio Cuiabá, que eu acho que é importante dizer, a energia que Cuiabá emana para a região metropolitana, as políticas públicas que a gente pode fazer em conjunto com todas as outras cidades, e diminuir o impacto na saúde, aumentar o fluxo do turismo, aumentar a qualidade do serviço,
aumentar o número de empregos aos jovens da região metropolitana. Então a gente vai falar sobre isso hoje à noite, a partir das 8 horas, no Facebook Maestro Fabrício Carvalho, Instagram Maestro Fabrício Carvalho. Convido a todos a participar, a sugerir e ajudar a gente a construir um projeto bacana, socialmente referenciado, com muita sensibilidade, com sensibilidade, porém com muita firmeza para a nossa Cuiabá. Grande abraço a todos. Maestro Fabrício Carvalho, muito obrigado aí pela entrevista. Então você ouviu o maestro falando suas ideias para a Prefeitura de Cuiabá. E amanhã, sexta-feira, 14 de agosto, nós teremos o pré-candidato do DEM à Prefeitura de Várzea Grande, Júlio Pacheco, aqui às 10 horas da manhã. E eu espero você. Obrigado pela audiência. Até amanhã.